Você foi aprovado em medicina e não faz ideia do que você realmente precisa comprar? Você jogou na internet e viu que muita gente parece que vai abrir um consultório no primeiro ano de medicina, de tanto equipamento e material que comprou? Relaxa, que isso também aconteceu comigo. Por isso, hoje eu vou falar somente do que é necessário para iniciar-se a faculdade de medicina. Então vem comigo. Oi, gente! Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Carol Batista, sou estudante da Faculdade de Medicina da UFPE e hoje eu vim falar com vocês sobre os materiais que realmente são necessários para iniciar pelo menos esse primeiro ano de faculdade. Lembrando que muitos desses materiais são voltados à prática e outros materiais são voltados à faculdade normal e se aplica a todo mundo. Por que eu falo isso? Porque atualmente a gente tem duas metodologias de ensino principais, que é a metodologia PBL e a gente tem a metodologia tradicional. Na metodologia PBL, que é a metodologia da minha faculdade, a UFPE do Campus Acadêmico do Agreste ou do Caruaru, ela é muito voltada a uma prática precoce. E o que acontece? A gente tem estágios na faculdade desde o primeiro ano. Eu, por exemplo, comecei a estagiar nas unidades básicas de saúde na minha segunda semana de faculdade. Então, muitos desses materiais vão ser necessários, mas precocemente para quem faz PBL e não tanto para quem faz a metodologia tradicional. Ou seja, aquela que você vai para a faculdade, você vê a aula e que você começa a estagiar lá no internato, ou seja, no 5º ano de faculdade. E algumas faculdades, elas, apesar da metodologia tradicional, elas vêm adiantando um pouquinho essas práticas, ou seja, lá por volta do 4º ano de faculdade. Então, assim, quem faz PBL vai necessitar muito antes desses materiais que eu vou falar para vocês do que quem faz uma metodologia tradicional. Inicialmente eu vou começar logo do que traz mais dúvidas, que é realmente do material mais específico da faculdade, ou seja, jaleto, estetoscópio, esfigmomanômetro e tal. E falando do jaleco, em praticamente toda a faculdade você vai necessitar de um jaleco logo assim, rapidão. Por quê? Porque o jaleco é um EPI. E isso quer dizer que você não vai precisar do jaleco apenas para os estágios. Você, claro, vai precisar mais frequentemente para realizar estágios, né? Para você se proteger. Não é um artigo de beleza, né? É um artigo de proteção individual. Mas também você vai precisar em outras situações, como, por exemplo, aula em laboratório de anatomia, de histologia, de patologia. Então, em todos esses momentos, é necessário a utilização de jaleco, de calça e de tênis fechado. De todos esses materiais, eu acredito que o jaleco realmente é um universal, assim, que a maioria vai precisar, assim, de imediato no primeiro período da faculdade. Já o pijama cirúrgico, né, que é aquele pijaminha que você usa no bloco cirúrgico e eu amo, nem todo mundo vai precisar. Eu, pelo menos, apesar de fazer PBL, eu só vim precisar de um pijama cirúrgico no meu 2º ano de faculdade, que foi quando eu comecei a ter as práticas na maternidade e UPA. Então, assim, o jaleco vem primeiro e depois não há necessidade de correr para fazer pijama cirúrgico de imediato. Então, assim, geralmente esse pijama cirúrgico é utilizado lá no 2º ano de faculdade, pensando no método PBL, ou lá para o 3º, 4º, 5º ano, pensando nas faculdades com a metodologia tradicional. Esteto, esfigmomanômetro, oxímetro, otoscópio. Quando eu devo comprar, Carol? Vamos para a minha experiência. Desde a 2ª, 3ª semana de faculdade, eu precisei utilizar muitos desses materiais para práticas básicas, como, por exemplo, a aferição de pressão arterial. Então, precisei. Agora que tem um adendo, o esteto, eu acho ele muito necessário.
se você faz uma faculdade com a metodologia PBL, que você vai iniciar agora de imediato, eu compraria um estetoscópio logo de imediato, assim. Por quê? Porque, primeiro, você vai utilizar ele para aprender qualquer exame físico, de todos os exames físicos. Então, assim, eu acho que só com exceção do osteoarticular, do neurológico e do dermatológico, você não utiliza um estetoscópio. Então, para ajudar qualquer sistema, geralmente você vai precisar de um estetoscópio. Além do mais, o estetoscópio é muito pessoal. É um equipamento que você vai estar colocando na sua orelha. E assim, eu não acho legal compartilhar estetoscópio. Eu e meus colegas, assim, quando alguém não tinha, a gente compartilhava o estetoscópio e às vezes até o próprio preceptor, ou seja, o médico que estava acompanhando a gente, ele emprestava o dele, assim, sem nenhum problema. Mas, dado que você vai utilizar muito, que você vai necessitar para aula teórica, aula prática, para fazer um exame físico no seu paciente e por uma questão também de higiene, eu indicaria comprar um estetoscópio que não precisa ser o melhor estetoscópio do mundo, não precisa ser o Littmann, né? Tem o pessoal que diz, fez medicina Littmann na mão. Se você tem condições, muito feliz por você. Eu não tinha essa condição, então eu comprei um premium e me serviu muito bem por muito tempo. O esfigmomanômetro, né, que pra quem não sabe, tem gente que chama de tensiômetro também, que é aquele negocinho que você vê pressão arterial. É necessário? Assim, de forma mediana, porque em praticamente todos os serviços de saúde que eu andei tinha. Então, na UBS tinha, na UPA a paciente já vinha com a pressão arterial ferida, então às vezes era que eu queria acompanhar mais de perto a pressão arterial, então eu ia lá e via de novo. Assim, de modo geral, se você tem condições, você compre, mas se você não tem condições, tem como a pessoa se virar bem, sabe? Pegando emprestado e tudo mais. Tem a questão de higiene do estetoscópio, por exemplo. Oxímetro. É legal se tem, porém não é totalmente necessário. Eu estou indo pro 5º ano de faculdade e não tenho um oxímetro meu. Só que às vezes é perrengue, porque eu tenho provas que eu preciso de um oxímetro. E aí eu saio correndo atrás dos meus colegas que tem pra pegar emprestado. Então, assim, se você não quer, assim, nem tão caro, assim, se você ver na internet. Mas eu tive umas experiências meio ruins, que eu comprei na Shopee uns bem baratinhos. Um bem assim, bem chulinha, sabe? Eu disse, não, vai me salvar. Veio quebrado. Então, assim, pode ser uma baita má sorte minha? Sim. Geralmente o pessoal compra e dá certo? Sim. Mas, enfim, deixo pra vocês. Otoscópio. Raramente a gente usa otoscópio, geralmente é pra criança, né, que vem com otite, que coloca, acontece de colocar algum objeto dentro do ouvido. Teve uma paciente minha que chegou com uma borboleta dentro do ouvido, tem um medvlog aqui pra vocês. Então, assim, não é tão corriqueiro não de se usar. Geralmente a gente usa mais em emergência e nos postinhos de saúde geralmente já tem o seu próprio otoscópio. Mas, se você tem dinheiro, você pode comprar também. Há faculdades que exigem que você compre sua luva, touca, mas a minha não foi assim. Então, todas as aulas que a gente tem em laboratório tinha touca, tinha luva. Então, assim, não foi necessário. Uma coisa muito necessária que eu achei, e que acho que todo mundo achou, né? Foi uma caixinha de máscara descartável. Assim, é o básico para faculdade, para estágio. Muitos ambientes de saúde assim não estão mais cobrando o uso de máscara, mas por motivos óbvios, né, que excede Covid-19, né, que tem toda a companhia limitada, incluindo tuberculose, pneumonia e várias outras doenças transmitidas pela respiração, eu te indicaria usar sempre máscara. Então, assim, é bem interessante que você tenha máscara. Indo para os materiais, assim, menos específicos, os materiais do estudo, que todo mundo, independente de ser PBL ou tradicional, vai precisar de imediato, material escola normal.
se você for uma aluna, assim, de boas, que gosta de escrever, é bom pra você. Eu, no início da faculdade, eu escrevia muito. Eu levava meu caderninho, minha canetinha, ia lá nas aulas, escrevia na velocidade da luz. Só que isso não durou muito tempo, porque eu comecei a ter muita dor articular devido ao movimento repetitivo. Então, eu não conseguia mais anotar na mesma velocidade que eu anotava antigamente. Então, assim, eu comecei a substituir pelo notebook. Então, eu levo o notebook, eu digito e é ok. Tem gente na minha faculdade, né, que leva aqueles tablets e aí pode anotar, pode comprar o tecladozinho e também serve muito pra anotar. Livros no geral, gente, eu não preocupação que eu tinha, porque nos primeiros períodos, assim, a gente usa muito. E nos períodos subsequentes também, só que é uma quantidade menor, porque geralmente a gente, quando tá pagando obstetrícia, a gente vê um tratado de obstetrícia, a gente vê a Febrasgo e tal. Só que no início a gente tem anatomia, fisiologia, histologia, tem muito livro, assim, no início. E eu ficava apavorada, porque eu achava que eu ia ter que comprar, e por sorte eu ganhei muito. Porém, hoje em dia, uma das últimas preocupações que você deve ter é com o livro. Por quê? Porque a maioria das faculdades, elas têm convênios, sabe? Com as livrarias aí. E elas disponibilizam para você de forma online. Então, você entra, por exemplo, a UFPE de Caruaru. Tem minha biblioteca, que é tipo um site. Você entra, você lê online lá e é ok. E se você não tem, assim, de forma legal, a gente também tem muito PDF na internet. E dá pra usar de boa, sabe? Então, assim, não se preocupa muito, não se prende, não fica com medo, querem gastar horrores com o livro. A maioria dos livros vão ser desnecessários. Eu digo a vocês que muitos livros a gente vai usar e depois nunca mais vai tocar na vida. Então, assim, a gente já tem muito gasto, né? A gente já tem muito gasto. Então, assim, se prenda mais a um livro que realmente você vai usar, que você goste, que tá dentro da tua especialidade e tudo mais. Eu julgo muito necessário para qualquer faculdade é que você tenha um computador, tanto para você estudar, quanto para você digitar, quanto para você fazer muito trabalho. Na metodologia PBL, a gente tem uma benção chamada AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, que basicamente a gente precisa fazer postagens, né, que é uma revisão de literatura toda semana. Uma não, que tem grupos que fazem 2, 3 por semana. Então, assim, é interessante que você tenha o seu livro para você realmente ficar entregando esses trabalhos, para você estudar. E que o celular, muitas vezes, ele deixa a desejar e é muito enfadonho, assim. Então, é muito necessário que você tenha um notebookzinho, um computador, se você não vai levar para a faculdade e tudo mais. No mais, é isso. Como vocês podem ver, não tem nada assim de extraordinário, não tem nada que, ai, eu vou gastar milhões pra fazer a faculdade. É uma das faculdades, assim, que eu acho que a gente gasta menos, principalmente se você for pra uma faculdade pública. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque ajuda muito. Se você tem alguma dúvida, se eu deixei passar algum tópico que você tem curiosidade, deixa aqui nos comentários, que eu também vou estar respondendo todo mundo. É com muito carinho que eu trago tudo. Um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo.